torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo Edu Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina nesta tarde de segunda-feira, semana começando quente, porque é dia de Vasco da Gama. O Vasco enfrenta o Bragantino hoje, às 9 horas da noite, em Bragança Paulista. A torcida do Vasco esgotou o lado dela, o lado de visitante, e teremos torcida do Vasco para apoiar lá em Bragança. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre a partida entre Vasco e Bragantino, mas vou trazer também informações sobre Dimitri Payet, novo camisa 10 do Vasco, que está chegando aí no Rio essa semana com grande festa, que estaremos lá, hein? Estaremos ao vivo direto do aeroporto. Também vou falar sobre Alexis Sanches, jogador que o Vasco tem interesse, e vou trazer informações exclusivas a respeito de a que anda, qual pé que está a negociação para fechar com mais esse grande nome, que seria mais um grande presente para o torcedor vascaíno. Antes disso, desse vídeo de hoje, eu quero te lembrar que teremos live 8h30 não. Hoje, após a partida entre Vasco e Bragantino, estaremos ao vivo aqui no YouTube, falando tudo sobre a partida do Gigante da Colina, se Deus quiser, mais um pós-jogo com vitória, afinal, pós-jogo com vitória é sempre muito mais legal. E também, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir aquela moral para você, porque eu estou trazendo aqui uma novidade sensacional. A VaideBet é o primeiro comentário fixado aqui embaixo, é a nossa nova parceira aqui do canal Os Vascaínos. A VaideBet está te dando 100% de retorno sobre o seu primeiro depósito lá na casa de palpites deles. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, está o link. Você vai lá, cria sua conta, faz o teu primeiro depósito e dessa forma você terá 100% até R$400 em cima daquilo que você depositar. Botou 20, ganhou mais 20. Botou 30, ganhou mais 30. Botou 100, ganhou mais 100. Para você dar aquele palpite esportivo ali, esperto. Eu já fiz o meu de hoje e, claro, apostei na vitória do Vascão. Além disso, lá também tem aqueles joguinhos, o aviãozinho, tem outros tipos de jogos bem interessantes na plataforma da VaideBet e eles estão te dando R$10 totalmente grátis. É só você ir lá na VaideBet, no primeiro comentário fixado, você vai ganhar R$10 para você utilizar lá nos joguinhos dentro do site. É uma oportunidade de você, quem sabe aí, já fazer mais uma graninha, além, claro, de fazer o seu primeiro depósito e botar aquela prata na vitória do Vascão, que eu estou aqui, eu estou dizendo, eu acho que o Vasco ganha hoje e já coloquei ali a minha prata para recuperar numa vitória do Gigante da Colina na noite de hoje. Agora, bora pro vídeo? 21 horas de segunda-feira, o Vasco entra em campo para enfrentar o Bragantino e eu tenho uma colinha aqui com expectativas para a partida de hoje. O Vasco precisa vencer, está em 19º, pega um Bragantino muito bem, em 6º lugar e podendo terminar até em 3º ou em 2º essa rodada, caso vença o Vasco e vença bem. A equipe do Bragantino vem embalada, uma equipe muito intensa, que vem jogando muito bem, vem entregando resultados, além daqueles que o seu treinador, o Caixinha, esperava, e agora vê na partida contra o Vasco uma decisão para passar aquela média de pontos que eles estavam planejando para o primeiro turno, já vencendo o Vasco, passando ali de 34 pontos, que é a média que eles tinham estipulado para terminar o primeiro turno, podendo aí, dessa forma, terminar acima, porque ainda temos a última rodada aí para o Vasco, quem sabe, né, pegar esse Bragantino, vencer o Bragantino e os caras ainda querendo terminar acima da média esse primeiro turno, nesta última rodada de primeiro turno. Amigo vascaíno, o Vasco vai a campo hoje com uma equipe praticamente muito parecida, né? Praticamente muito parecida ficou ótimo, mas muito parecida com aquele Vasco que venceu o Grêmio. O Vasco deve ir a campo com Léo Jardim, Léo, Medel e Robson, Piton do outro lado, Jair, Paulinho, o Marlon Gomes, Gabriel Peck, Sebastian e Orediano. Um Vasco leve, eu acho que é o Vasco mais leve que o Ramon Dias poderia colocar em campo hoje, para espelhar um Bragantino muito leve. O Bragantino é uma equipe conhecida por ser muito veloz, por ser muito rápida, por ser uma equipe que dá trabalho aos seus adversários justamente por nunca cansar.
ser sempre uma equipe intensa. E o Ramon Dias tenta espelhar esse Bragantino, inclusive na forma de jogar, com pontas, com os zagueiros, de forma a ser uma equipe que possa ser reativa, ok, mas que seja uma equipe que tenha capacidade até de pulmão, de respiração, de perna, de pegar esse Bragantino de frente, de igual para igual, dentro desse quesito que eu coloquei aqui para vocês, a disposição dentro de campo. O Bragantino vem a campo com Cleiton, Luan Patrick e Léo Ortiz na zaga. O Léo Ortiz, que é o principal destaque hoje desse Bragantino, um ótimo jogador que faz gol, chuta bem de fora da área, é um zagueiro muito interessante. As laterais com o Juninho Capixaba e o Aderlan, o meio com o Matheus Fernandes, que vem jogando muito bem, Lucas Evangelista, Bruninho, e o ataque, como falei, com 3 atacantes, Sorriso, Thiago Barros e o Eduardo Sacha, que é dúvida, jogador que quase veio jogar aqui no Gigante da Colina, agora é um dos destaques lá do Bragantino, tá fazendo muito gol, Eduardo Sacha jogando muito bem, e pode ser aí o principal problema para a defesa do Gigante da Colina na partida de hoje. Ainda pode não jogar, pode ser substituído, mas o Eduardo Sacha é um cara que temos que ficar de olho, além do atacante Sorriso, que vem jogando muito bem também, sendo um dos destaques da equipe do Massa Bruta. Jogo hoje, às 9 horas da noite, com transmissão do Sport TV. Você vai poder acompanhar em todo o Brasil essa partida muito difícil. É um grande desafio e, para mim, uma das partidas mais difíceis do Vasco jogando fora de casa no ano. O Bragantino perdeu uma vez neste campeonato dentro de casa quando perdeu para o Cruzeiro. É uma partida difícil, de altíssima dificuldade para o Gigante da Colina, mas que carrega também uma mística importante. O Vasco vencendo hoje, Payet chegando, negociações andando, o Vasco pegando o Atlético Mineiro no Maracanã, lotado no domingo que vem, quem sabe uma terceira vitória seguida. Por que não acreditar que hoje o Vasco não possa vencer a segunda seguida e dar aquela tranquilidade ou aquela confiança para esse elenco que tanto está precisando voltar a subir de produção? Jogo importante, momento crucial, que pode ser um divisor de águas. Uma vitória lá traz muita confiança para o Vasco do Ramon Dias, para o nosso Gigante da Colina. E eu acredito que o Vasco possa fazer uma boa partida e quem sabe vencer. O Bragantino perdeu uma só em casa, tá na hora de perder mais uma, não tá? E eu quero saber de você, porque aqui embaixo eu coloquei também o link do nosso grupo no Telegram. Lá tá rolando um bolão valendo R$30 para o primeiro que acertar o placar da partida. Só vale placar a favor do Vasco e os autores de gol. O primeiro que acertar. Quem vence? Que é o Vasco. Só vale apostar no Vasco. E também acertar quem faz os gols irá ganhar aí 30 pratas e ainda vai ganhar uma vaguinha lá no nosso grupo de membros do WhatsApp. Então você que tá aí de bobeira, vai lá, participa lá do bolão, entra ali no grupo grátis, é de graça. Você vai entrar no nosso grupo do Telegram para participar lá e falar de Vasco comigo. Eu também tô lá no grupo, de vez em quando eu dou algumas opiniões lá, mas eu sempre tô muito mais no grupo oficial de membros do canal. Você clica aqui no botão Seja Membro e se torna membro. Aqui na descrição também tem como ser membro através do Pix, para você também estar no grupo oficial do WhatsApp, onde tem sorteio de camisa, onde você pode participar de live ao vivo com a gente. É um grupo muito bacana, que será uma honra receber você, vascaíno. E agora também, além de botar lá no Telegram, coloca aqui embaixo qual o seu palpite. O Vasco ganha hoje? Ganha de quanto? Qual será o placar do Gigante da Colina na partida de hoje, frente à equipe do RB Bragantino? Agora vamos falar de mercado da bola, vamos falar de Payet, 36 anos, o novo camisa 10 do Vasco, que tem um pré-contrato assinado. Ele vai assinar o contrato definitivo com o Gigante e aí sim ter o grande anúncio que todo mundo está esperando. Aquele anúncio mais bem elaborado, não aquele anúncio de pré-contrato que o Vasco fez ontem, um anúncio que a galera achou pouco, mas aquele anúncio ali foi um anúncio básico. O Vasco ainda vai fazer um grande anúncio quando o contrato for firmado e não o pré-contrato. Payet chega quarta-feira às 5h20 da manhã no aeroporto do Galeão e estaremos lá, ao vivo, às 5h20 da manhã, fazendo a nossa live com o Lineker, com o Mário Coelho, com o Edu Canelas, falando de Vasco, recebendo Payet, mostrando toda a movimentação do aeroporto. Você vai acompanhar ao vivo, diretamente aqui no nosso canal. E eu conto com você, vascaíno, para assistir lá, para trocar aquela ideia com a gente. Com certeza vai ser um momento muito legal. O Payet vai ganhar mais de R$1 milhão, mas ainda não é
o contrato de maior salário do futebol brasileiro. É um bom salário, mas ainda não é o maior salário do futebol brasileiro, até porque o Dudu ganha 2 milhões, existem outros jogadores no futebol brasileiro que ganham muito mais do que o Payet vai ganhar. Mas sobre opinião a respeito do Payet, não preciso nem falar, né? Dispensa comentários técnicos. É um grande jogador, cobrador de pênalti, cobrador de falta, habilidoso, aquele maestro pifador, o cara que coloca o atacante na cara do gol. O Payet dá muitas assistências e vai ser um cara crucial nesse momento de retomada do Vasco. Quem sabe um Vasco que possa melhorar no campeonato, buscar uma vaga numa Libertadores ou numa Sul-Americana no ano que vem, e ter ali o Payet para ser o grande líder técnico desse time, podendo contratar mais jogadores no ano que vem, seria sensacional. Eu acho que a chegada do Payet representa para o Vasco a chegada de novos atletas, a possibilidade de novos jogadores ainda quererem ainda mais vir para cá para jogar ao lado de um jogador como o Payet, para jogar com o Ramon Dias, que é um grande técnico. Eu acho que as referências que o Vasco tanto precisava estão chegando a qualquer momento aí, a todo momento chegando, como chegou o Ramon, agora chegando o Payet, e tornam o Vasco uma equipe mais atraente, mais sedutora do ponto de vista dos jogadores de futebol, que, claro, querem jogar em grandes projetos. O Vasco pode se tornar, e está se tornando um grande projeto à medida que começa a trazer grandes jogadores para vestir a nossa Cruz de Malta. E por falar nisso, vou à principal informação desse vídeo aqui. Vou falar sobre Alexis Sánchez, 34 anos, é um atacante, pode jogar ali como um ponta, é um atacante chileno muito famoso, jogador de grandes equipes como Barcelona, Internacional de Milão. É um jogador muito, mas muito famoso. Recentemente estava no Olympique de Marseille, conhece muito bem o Payet, inclusive jogaram juntos, são jogadores que se conhecem. O querido Alexis Sánchez é um cara que tem conhecidos aqui no Brasil e eu vou aproveitar de ter uma boa fonte para poder trazer uma informação para vocês. O fato é que o movimento entre Vasco da Gama e Alexis Sánchez foi um movimento e é muito parecido com o que foi entre Rossi, Payet e o empresário do jogador. O Vasco utiliza da mesma estratégia. Quando o Vasco negociou com o Rossi, o Vasco já estava perguntando sobre o Payet para ver se, quem sabe, poderíamos ter uma oportunidade através do Túlio de Melo, que é um ex-jogador de futebol, hoje empresário desses dois jogadores. O Vasco conversou com o Túlio de Melo, que falou, beleza, podemos sim negociar, podemos tentar trazer o Payet para cá. E agora, através do empresário André Curi, que é o empresário responsável por trazer Gary Medel para o Vasco também iniciou esses contatos. Isso já vinha acontecendo há muito tempo. O nome do Alexis Sánchez já era um nome muito desejado dentro do Vasco há muito e muito tempo. Eu venho falando sobre isso em algumas lives aqui no canal e agora estou dando a notícia oficialmente. Era um cara muito desejado dentro do Vasco, só que esbarrava em um problema muito sério. O Alexis Sánchez queria e quer ficar na Europa. Ele não tinha o interesse de vir jogar no mercado sul-americano. Só que ele saiu do Olympique de Marseille e ficou esperando bons contatos, boas propostas. E elas não chegaram. É claro que o plano A do Alexis Sánchez é ficar na Europa. De agora que eu estou gravando esse vídeo até a noite, pode chegar uma proposta, ele aceitar, assinar e assim fazer valer a sua vontade, que é ficar no futebol europeu. Mas como as propostas não chegam, estão demorando demais para chegar, como essas propostas, inclusive as que já chegaram, são ruins, são propostas que não o seduziram, de clubes menores, o Alexis Sánchez, correndo contra o tempo, tem até o dia 25 agora para poder assinar com um novo clube, ele já está pensando que talvez vir ao Brasil seja um plano B interessante. E aí que o Vasco entra. O Vasco já sabe valores que tem que fazer de proposta para trazer esse jogador. E aí dentro do clube, com o Lúcio Barbosa, a questão financeira de dentro do Vasco precisa se conversar, viabilizar, ver a possibilidade de investir esse dinheiro, porque é um jogador de altíssimo salário, óbvio, salário acima de R$1 milhão. Então o Vasco tenta correr contra o tempo para viabilizar essa questão e poder entregar uma proposta oficial. Até porque, para não correr risco de outro clube assinar. Tem mais um clube brasileiro interessado no Alexis Sánchez. Correto, isso é verdade. Mas o fato é um fato verídico, o Vasco está correndo atrás de viabilizar para poder apresentar uma proposta oficial.
Na contramão disso, a partir do momento que o Alexis Sanches está vendo esse movimento na Europa, não chegam as boas propostas, as que chegam são fracas, cogitando vir ao Brasil, o jogador já conversa com pessoas que ele conhece, que trabalham no futebol brasileiro, já pensando em vir morar aqui, independente de ser o Vasco ou não. Ele está pensando em jogar no futebol sul-americano e o Vasco hoje é sim uma porta para que ele possa entrar nesse momento. Ele já viu casa no Rio de Janeiro, ele já perguntou sobre a cidade, ele já perguntou sobre como é o nível do futebol brasileiro, sobre como são a questão de frequências das partidas, se tem jogo quarta e domingo, se tem jogo todo dia, como é que é essa situação, mas aqui no Vasco ele já sabe, vai jogar uma vez por semana, dificilmente terão 2 jogos na semana, é mais para o final do campeonato que esse tipo de coisa acontece. Então, o Alexis Sanches está cogitando, está animado, está pensando na possibilidade, e o Vasco pode sim, a qualquer momento, apresentar essa proposta e fechar com esse jogador. É fácil? Não é. É simples? Não é. Estamos aqui cravando que o Alexis Sanches será um jogador do Vasco da Gama? Não estamos. Até porque o Vasco não previa contratar mais jogadores. Só que é uma oportunidade de mercado, você ter a oportunidade de trazer o Alexis Sanches para jogar no seu time. Óbvio que todo clube acaba pensando. E claro, vou retornar ao início da minha fala. O Vasco sempre foi muito interessado nesse atleta, só que achava que ele não era palpável por conta da sua vontade e desejo de ficar na Europa. Mas agora, com essa possibilidade se abrindo para o futebol brasileiro, o Vasco entra na briga, tenta conversar, tenta viabilizar a contratação desse jogador, que é realmente muito interessante. Agora cabe ao Vasco, ao André Cury, que é o empresário do Gary Medel, tentarem fechar essa negociação o mais rápido possível. Gary Medel, que é amigo também de Alexis Sanches, e hoje dá ótimas, mas dá muito boas as referências ao amigo chileno, porque está no Vasco, está gostando da estrutura, o salário está em dia, está vendo que as promessas aos jogadores estão sendo cumpridas, então o Gary Medel também, para dar esse papinho, né, tenta ajudar a seduzir o chileno a vir jogar no Clube de Regatas Vasco da Gama. Último recado desse vídeo aqui é sobre o Maracanã. O Vasco já está na justiça brigando pelo Maracanã. O presidente do Fluminense dizendo que o Vasco quer tumultuar porque não quer jogar no Engenhão, quer jogar só no Maraca. Só que esse senhor esquece que o Maracanã é de todo mundo, que todos nós temos o direito de jogar no Maraca. Então, passando só para firmar para você vascaíno, o Vasco está na justiça brigando para jogar contra o Atlético Mineiro no dia 20 no Maracanã, véspera do aniversário do clube, quem sabe ali com o Payet sendo apresentado no gramado do Maracanã para o torcedor do Vasco às 11 da manhã. Seria realmente um momento muito legal para o torcedor do Gigante da Colina. E por quê, né? Por que ficar travando o Maracanã? Por que tentar nos impedir de jogar na nossa casa? O primeiro campeão do Maracanã é o Vasco. O Vasco é um clube carioca que sempre tratou o Maracanã com respeito e agora exige. Tem que ficar toda vez indo à justiça para conseguir eliminar, para jogar na sua casa, no estádio que era para ser de todo mundo. Agora temos só que aguardar e ver qual será o movimento que o Vasco vai fazer agora junto à justiça. Já está com a ação correndo nesse momento, aguardando que algum desembargador possa julgar e dar o parecer favorável ao Vasco, para que o Vasco possa, quem sabe aí, já iniciar as vendas para a partida de domingo contra o Atlético Mineiro no Maraca. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, eu agradeço muito a você que está aí do outro lado. Não esquece de ir aqui no primeiro comentário fixado da Vai de Bet, eu tô te esperando hoje às 8h30, não. Eu tô acostumado a falar 8h30. Depois do jogo, Vasco e Bragantino, acabou o jogo, você corre aqui para o canal Os Vascaínos, pois estaremos ao vivo falando tudo do jogo do Vascão, se Deus quiser. Quem sabe aí, um pós-jogo com vitória. Meu placar para hoje? 2-1 Vasco, 2 gols de Pablo Veguete. Tamo junto, aquele abraço e valeu!